Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma aula sobre exponenciais e logaritmos, certo? Para a gente poder resolver esses dois assuntos, a gente precisa ter uma certa base, né? Criar uma base. Alguns assuntos do ensino fundamental que nós já vimos, eu vou só relembrar um pouquinho para vocês, tá? Potências, né? Considere A um número real e N o número de vezes que esse A se repete. Então, quando você multiplicar A vezes A vezes A vezes A N vezes, você vai ter uma potência. Tá? Então você observa aqui, ó. Digamos que esse A está repetido aqui N vezes. Então você vai ter essa potência, A elevado a N. É isso que nós chamamos de potência, A elevado a N. Você observa no exemplo aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Você nota que o 3 apareceu 4 vezes, então a gente escreve como 3 elevado à quarta potência, ok? Duas observações importantes, todo número elevado a zero aqui vai ser igual a 1, sempre, tá? E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, beleza? Então, memorize isso aí. Qualquer número que eu coloque na base A elevado a zero aqui, o resultado vai ser 1. E qualquer número que eu coloque na base A aqui elevado a 1, o resultado vai ser o próprio número, beleza? Decomposição em fatores primos. Um outro assunto importante aqui para nós. Como é que eu faço para decompor esse número aqui em vários fatores, né? Fatores primos. Quem são esses números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, né? Números que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Esses são os números primos. Geralmente a gente vai trabalhar aí até o 11. Então 2, 3, 5, 7, 11 é um limite aí para nós. Eu acredito que mais do que isso aí já quando o número for muito alto, né? Então aqui, ó, para você entender legal, como é que eu decomponho esse número, 1620? Eu vou dividir por 2, que é o primeiro número primo, até esgotar as possibilidades de eu dividir por 2. 810 por 2, 405. 405 já não dá mais para dividir por 2. Então eu vou dividir por 3. 405 por 3, 135 por 3, 45 por 3, 15 por 3. Beleza. Quando chegar em 5 aqui, eu já não tenho mais como dividir por 3. Então vou pular para 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então eu chego aí à minha decomposição. Veja que o número 2 ele apareceu duas vezes. Por isso então eu tenho potência 2 ao quadrado. O 3 apareceu 4 vezes. Então eu vou ter 3 à quarta. E o 5 uma vez. Lembrando que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então essa é a forma decomposta do número 1620. Beleza. O que são equações exponenciais? Equações exponenciais são aquelas em que o x, o valor de x, a incógnita, ela está no expoente. Você observa aqui que essa equação 2 elevado a x igual a 8, o valor do x está no expoente. Então isso é uma equação exponencial, né? Para resolver uma equação exponencial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as bases. Eu tenho que fazer as bases ficarem iguais para então eu igualar os expoentes. Então aqui nessa equação, 3 elevado a x igual a 27. As bases estão diferentes. Bom, qual é a estratégia? Eu pego esse 27 e vou fazer uma decomposição. 27 não dá por 2, mas dá por 3. Dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Quando eu olhar lá do lado direito da barra, eu vou encontrar 3 vezes o número 3. Então eu vou poder dizer que 27 é 3 ao cubo. Bom, com isso eu vou poder igualar 3 elevado a x e 3 ao cubo. Note que as bases são iguais. Ó. Base 3, base 3. Com isso eu vou poder igualar os expoentes e dizer que x é igual a 3. Está resolvida a minha equação. O que é um logaritmo? Né? O logaritmo é o mesmo valor do x que está lá em cima, que a gente procura, o valor do expoente x lá. Nessa expressão aqui, a elevado a x igual a b. Então, qualquer expressão que eu queira resolver, para encontrar esse valor de x que está no expoente, eu também posso resolver através desse elemento, desse dispositivo chamado logaritmo. Tá? Ele é muito usado quando nós não conseguimos igualar as bases. Tá? Quando nós não conseguimos igualar as bases, ele vai ser usado. Então aqui você tem que entender a definição. Veja, você traz aqui a expressão log de b, esse número isolado, e usa a mesma base, ou seja, o número que está embaixo aqui do x, usa a base a. Então log de b na base a calcula o valor do expoente x que nós estamos procurando lá em cima. Tá? Então essas expressões são equivalentes. A elevado a x igual a b e log de b na base a. O a é chamado de base
o b é chamado de logaritmando, e o x é o que nós queremos calcular, que é o expoente lá, que é chamado de logaritmo. Beleza? Vamos lá. Um exemplo. O valor de x na expressão 2 elevado a x igual a 8, ele pode ser escrito assim também, ó, como log de 8 na base 2. Puxa a mesma base para cá. Ó. Então, log de 8, logaritmo de 8 na base 2. Tá? Facilmente eu vou descobrir que o valor desse x aí é 3, porque a gente podia até usar a forma de equação, né? De equação exponencial, decompondo 8 em 2 ao cubo, né? A base fica igual a 2 e 2 e eu vou poder dizer que o x vai de 3. Então aí é tranquilo, a gente consegue igualar as bases. Não é necessário o uso do logaritmo. Tá? Mas numa expressão como essa do exemplo 2, 10 elevado a x igual a 5, é necessário o uso do logaritmo sim. Por quê? Porque essa expressão aí, você não consegue igualar as bases 10, você não consegue decompor e fazer ele se transformar numa potência de base 5. Tá? Porque o 10 fatorado ele vai dar 2 vezes 5. Então ficou esse 2 atrapalhando, vamos dizer assim. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou usar o logaritmo. Eu vou escrever a expressão como log de 5 na base 10. Tá? Uma coisa muito importante que você precisa saber sobre logaritmo é que quando a base é 10, esse logaritmo, ele pode ser, essa base pode ser omitida. Você não precisa escrever esse 10 aqui, tá bom? Então todo logaritmo de base 10 não precisa escrever a base. Então você não precisa chamar log de 5 na base 10, basta chamar log de 5. Isso aqui é chamado de logaritmo decimal, tá ok? O valor desse log de 5, tá? O valor de todos os logaritmos decimais, eles já estão numa tabela que é chamada de tábua de logaritmos, tá? Então você vai pegar essa tabela, você pode pegar em qualquer livro, você pode pegar na internet, escreve lá no Google, por exemplo, tábua de logaritmos, já aparece lá o valor do log de 5 para você, que é 0,699. Não precisa se preocupar, porque você não precisa decorar esse número aí. Ele normalmente é fornecido nas questões, seja questões de concurso, seja questão de vestibular, qualquer questão do Enem, esse número é dado lá para você, beleza? Aqui, por exemplo, eu tenho uma tábua de logaritmo. Eu sei aqui que o log de 2 vale 0,301, o log de 3 vale 0,4771, e assim eu tenho outros. Aqui o log de 5, ó, 0,6990, o log de 10 vale 1, ok? E assim eu tenho valores aí de qualquer logaritmo nessa tábua. Como é que eu faço para calcular um logaritmo? Vamos lá. Eu tenho essa expressão 4 elevado a x igual a 3 e eu quero saber como é que calcula aquele x lá em cima. Eu vou escrever a expressão na forma de log. X igual a log de 3 na base 4. Para calcular esse logaritmo aí de 3 na base 4, eu não vou ter uma tábua, porque a base dele é 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma transformação simples, tá? Uma mudança de base. Na matemática, a gente pode utilizar esse artifício aqui. Ó. A gente pode simplesmente dividir o log de 3 de base 10, tá? Pelo log de 4 de base 10. Então o que eu faço? Simples. Eu vou dividir log de 3 por log de 4. Aí eu vou lá na tábua, pego os valores do log de 3 e do log de 4 e vou lá e divido. Pego esse valor aqui, 0,4771, divido por 0,6021 e eu vou encontrar 0,792. Beleza? Então, qual é a lógica? Dividir. Beleza? Algumas propriedades que você precisa conhecer dos logaritmos, tá? Isso aqui, ó. Um log de a elevado a n, o que você vai fazer com esse n? Não se preocupe, pega esse n aqui do expoente e joga para frente do log, tá? Joga para frente do log e multiplica pelo log de a. Então isso aqui é uma propriedade do logaritmo. Você pega log de a elevado a n, pega o n daí, joga para frente do log, fica n vezes log de a. Pode fazer isso aí sem problema nenhum. Toda vez que você tiver dois números multiplicando aqui no logaritmando, veja, log de a vezes b. O que você vai fazer? Se for uma multiplicação, você vai transformar em soma de logs. Tá? Então vai ficar log de a mais log de b. Então vamos lá, produto vira soma. E como é que eu faço a divisão? Divisão, mesma coisa. Vira subtração. Tá? Divisão vira subtração. Então olha lá, log de a menos log de b. Então, recapitulando. Se tiver expoente, joga o expoente para frente. Se tiver multiplicando, transforma em soma. Se tiver dividindo, transforma em subtração. Ok? Vamos lá.
Exemplo. Dado 0,301 o valor do log de 2 e 0,477 o valor do log de 3. Isso ele me fornece como dado. Como é que eu vou calcular o log de 8? Tá, não precisa me preocupar. Eu vou decompor esse número 8, tá? Quando eu decompor esse número 8 com aquela barrinha do lado, eu vou encontrar 3 vezes o número 2. Então eu vou poder dizer que esse 8 equivale a 2 ao cubo. Beleza. Então na minha expressão de log vai ficar log de 2 ao cubo. Não tem um expoentezinho bem aqui? Foi o que eu disse. Joga o expoente para frente. Joga o expoente para frente, fica 3 log de 2. Aí é só multiplicar 3 vezes 0,301, que é o valor da tábua do logaritmo. Então o log de 8 vale 0,903. Beleza? Vamos lá. Como é que eu calculo o log de 6? Faz a mesma coisa. Decompõe o número 6, põe uma barrinha do lado, divide por 2, divide por 3, você vai encontrar 2 vezes 3. Morreu. Aí você vai utilizar a propriedade 2. Você vai lá, log de 2 vezes 3. Uma multiplicação. Quando for multiplicação, vira soma. Log de 2 mais log de 3. Então, log de 2, 0,301. Log de 3, 0,477. Somando, eu vou ter 0,778. Esse é o valor do log de 6. Beleza? Outro exemplo. Como é que eu resolvo log de 0,75? Tá? Aí eu vou dar uma ajeitada nesse número primeiro. Tá? Eu vou fazer assim. Primeiramente, eu vou transformar numa fração. 75 sobre 100. Depois eu simplifico isso aqui. Dá para simplificar por 5. Quando eu divido isso aí por 5, eu encontro 15 e 20. E agora eu também posso simplificar por 5 de novo. Quando eu simplifico aqui por 5, eu vou encontrar 3 e 4. Beleza? Então, esse número decimal 0,75 também pode ser escrito como 3 quartos. Então, o que eu vou ter aqui? Log de 3 sobre 4. Uma divisão. Aí eu vou lá na propriedade 3 e transformo essa divisão em subtração. Log de 3 menos log de 4. Aí eu vou lá, log de 3 menos log de 4, tá? Só que ele não me forneceu o valor do log de 4, mas aí eu não me preocupo, não. Eu vou lá na propriedade 1, decomponho o número em 2 ao quadrado, jogo 2 para frente, pronto. Então a expressão ficou log de 3 menos 2 vezes o log de 2, tá? O valor de log de 3 é tabelado, tá lá. O valor do log de 2 também é tabelado. Vou lá, multiplico 2 vezes 0,301, 0,602, e agora eu subtraio 0,477 menos 0,602, que eu vou encontrar o valor do log, que é menos 0,125. Ok. Último exemplo. Log de 144. Esse número é muito grande. Não tem problema. Vamos decompor o número. Olha só. Eu vou encontrar 2 à quarta e 3 ao quadrado. Beleza. Aí eu vou jogar esse número no log e vou me valer das propriedades 1 e 2. Note que esse 4 vai para frente do log de 2 e esse 2 vai para frente do log de 3. Ó. Então vou fazer direto. E esse produto vira soma. Fiz tudo direto. Ó. O produto vira soma. O 4 vai para frente do log de 2. E o 2 vai para frente do log de 3. Morreu. Substitui os valores. Pronto. Aí você vai ter 2,158. Então é isso. Mãos à obra aí nos exercícios. Bons estudos.